a pessoa deprimida pode meditar? Poder pode. Consegue? Talvez sim, talvez não. A pessoa deprimida não consegue sair da cama. A pessoa deprimida não tem vontade de fazer nada, não tem interesse em fazer nada, está possuída por pensamentos que dizem, não, e para quê, e agora, e não. Então, assim, como a mente e o corpo estão interligados, modificar a bioquímica do corpo pode fazer com que a mente dela não consiga pensar mais esses pensamentos. Tá? Então, não sei se isso está claro para vocês, mas veja, eu estou aqui sentadinho, aí eu lembro de alguma coisa e surge um pensamento de raiva. Se eu estou tranquilo e relaxado, provavelmente o pensamento de raiva vem e vai e não me afeta muito. Mas se eu começo a focar a atenção no pensamento de raiva e começo a me identificar com a raiva, meu coração vai começar a disparar, a temperatura do corpo vai aumentar, a musculatura vai se contrair, meu corpo vai tomar a forma da raiva, do pensamento. Tá? Porque há uma correlação entre as duas coisas. Imagina que isso acontece sempre, e aí toma uma medicação que não permite que a musculatura se contraia, não permite que o batimento cardíaco se acelere, vamos supor, e mantém a temperatura normal, seja o que for que eu pense. O pensamento raivoso surge, mas não tem mais o apoio, o sustento, o parceiro de um corpo raivoso. Então o pensamento se torna muito menos hipnótico, muito menos envolvente, muito menos marcante. Então quando eu tomo uma medicação para não conseguir pensar pensamentos deprimentes, eventualmente isso funciona bem e é um momento em que a pessoa vai ter a oportunidade de questionar os pensamentos ou ao menos treinar de pensar as coisas de outra maneira. Então, se bem não há nada contraindicado para a pessoa, provavelmente a pessoa, se estiver muito deprimida, não conseguirá fazer os exercícios, porque também não consegue sair da cama, não consegue fazer exercício, não consegue fazer uma caminhada, não consegue ter vontade de fazer nada. Ela está possuída por pensamentos, ela não entrou nisso em um dia, ela entrou nisso aos poucos, se deixando levar, jamais meditando, jamais se desassociando dos pensamentos, ou então aconteceu algum evento muito trágico e ela se identificou intensamente com uma interpretação tão trágica que faz com que ela não consiga pensar em nenhum outro pensamento. O pensamento da desgraça está na cabeça dela e os outros pensamentos são insignificantes, não conseguem ocupar a mente dela. Se ela meditasse, isso pode acontecer com um meditador? Pode, você está dirigindo com tua família, com 5 filhos e tem um acidente e morrem todos. Você vai ficar chocado com a situação. Eventualmente vai ficar parado durante 5 dias. Mas como você já treinou de se desassociar dos pensamentos, há boa chance de você conseguir deixar de pensar na desgraça, pensar em outras coisas e até mesmo pensar o que aconteceu usando outros pensamentos que não deprimam você, mas que dêem forças a você para continuar, porque a vida continua para você. Poder ensinar e tentar a meditar sem problema nenhum, mas vai ser trabalhoso, vai ser difícil, só isso, não é assim, não é que a pessoa, você pede para a pessoa sentar e meditar e ela vai pensar em quê? Vai pensar nos pensamentos deprimentes. Por quê? Porque é o que é mais fácil para ela, porque ela está possuída por isso. Tá? Entende? Então, nada contra praticar. A única, digamos assim, as pessoas que estão delirantes, ou seja, estão vendo coisas que não existem e não estão medicadas, se elas sentam para meditar, elas vão dar muita importância precisamente a essas alucinações, a esses pensamentos que elas confundem com a realidade e pode ser perigoso para elas. Então, se a pessoa está alucinando, delirante, sem medicação, é melhor não praticar meditação porque poderia dar mais força a esses pensamentos que ela confunde com a realidade. Mas se ela está medicada, isso não deve acontecer, aí ela pode usar a meditação, né? E aí nós temos aquele filme, Uma Mente Brilhante, que conta brilhantemente a história de uma pessoa que alucina e que no final do filme, pelo menos, ela começa a ter discernimento
e começa a saber que às vezes o que a mente lhe apresenta não é real. E ela encontra alguma estratégia, como perguntar para quem está ao lado, mas você está vendo essa pessoa aqui? Sim, estou vendo. Ah, então tá. Então ela aprende a identificar a ilusão que ocorre na própria mente. Tal é a nossa competência. Nós somos mesmo a inteligência, não é uma questão de crença.